E aí pessoal, boa tarde para vocês. Hoje eu quero falar sobre espíritos em prisões, em que a Bíblia vai dizer que Jesus ele foi até o Hades e pregou aos espíritos em prisões. Está lá na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 3 e o versículo de número 18. Versículo de número 18 e 19. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisões. Essa passagem em que Pedro ele escreve, para a igreja, provavelmente a igreja de Jerusalém, acreditando eu, Pedro, ele vem trazer uma informação muito importante em relação à salvação que está em Cristo Jesus. Ele vem falar sobre a morte de Jesus, ele fala sobre a ressurreição de Jesus, e ele vem mostrar, que o sacrifício vicário de Cristo ele é suficiente para salvar o homem. Para salvar o homem não somente do pecado, mas também da condenação eterna. E eu acho interessante, que quando a gente vai ler o versículo 20, a qual eu não li aqui, até por uma questão de tempo, ele vem fazer uma citação, ou um paralelo, ou uma comparação em relação aos dias de Noé, dizendo, em que, com as minhas palavras, é lógico, depois você pode ler o versículo 20 do capítulo 3 de 1 Pedro, ele vem falar que Noé, ele pregou, dizendo que viria um dilúvio, e que aquele que não acreditasse na sua pregação e não entrasse na arca, que é a arca de Noé, tão conhecida, ele não conseguiria obter a salvação. E nós sabemos, nós que gostamos de estudar a palavra de Deus, nós sabemos que existe um paralelismo entre a arca e Cristo. De modo que aquele que não entrasse na arca, através da pregação de Noé, que não acreditasse, na pregação de que viria um dilúvio e não entrasse na arca, não seria salvo. E aquele nos dias de hoje, aquele que através da construção da igreja cristã em diante, e não acreditar, aquele que não acreditar que Cristo é de fato a nossa salvação, aquele que não acreditar que deve entregar sua vida para Jesus, para que ele venha obter a salvação, ele não será salvo. Então nós vemos, que existe um paralelismo entre a arca e Cristo, de modo que nos dias de hoje a nossa arca de salvação é Cristo Jesus. Porque a igreja ela foi destinada, ela foi criada e ela foi comissionada a pregar o Evangelho. E através da pregação do Evangelho, o homem apresenta a salvação em Cristo, de modo que aquele que não estiver em Cristo, ele não consegue ser salvo. Então, Cristo é a nossa arca. Nós precisamos estar em Cristo para que nós venhamos ser salvos. Então, o apóstolo Pedro, ele vai fazer esse paralelo, ou essa ponte, entre a passagem de Noé, através da salvação, ao entrar na arca, e também aquele que está em Cristo nos dias de hoje para alcançar a salvação. Mas o versículo chave, do estudo de hoje está no versículo de número 19, que diz que depois que Jesus morre na cruz, ele desce até o Hades, ele desce até o Sheol, que é o inferno, e prega aos espíritos em prisões. Existem, linhas e linhas de interpretação desse texto.
sobre o que seriam esses espíritos em prisões. Existe uma linha de pensamento que diz que esses espíritos que estão presos no inferno ou no Hades são justamente os anjos caídos, aqueles que, juntamente com Lúcifer, né, se rebelou com Deus. E então, né, eles alegam que quando Jesus ele morre na cruz, o seu corpo padece, mas ele em espírito desce até o Hades e prega a esses anjos caídos. Mas a linha mais correta de interpretação, até por uma questão da perícope do texto, né, que está aqui no contexto, falando de Noé, eu vou ler o versículo aqui para vocês verem. Ó. Versículo 20. Os quais, no outro tempo, foram rebeldes, quanto à longanimidade de Deus, nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Então, por causa do contexto, né, nós entendemos que esses espíritos em prisões eram justamente as pessoas que ouviram a pregação de Noé, dizendo que viria um dilúvio e que se eles não acreditassem na sua pregação e não entrassem na arca, eles não conseguiriam ser salvos. Então, esses espíritos em prisões, que na verdade são almas, né, daqueles que não creram em Noé, são justamente esses que Noé pregou. E quando Cristo morre, ele vai lá para pregar a esses espíritos em prisões. É interessante, né, porque a gente sabe, né, que a Bíblia ela tem várias formas de trabalhar as palavras. Por exemplo, existem palavras na Bíblia que são intercambiáveis. Por exemplo, a palavra alma, às vezes está intercambiável com a palavra pessoa. A Bíblia diz assim, ó, para vocês terem uma noção, a alma que pecar, essa certamente morrerá. Então, quando a Bíblia diz que a alma que pecar, essa certamente morrerá, está falando sobre pessoas. Ou seja, a pessoa que pecar, essa certamente morrerá. Então, nós vemos que na Bíblia existem palavras intercambiáveis, que usam uma palavra, mas na verdade, né, está falando em relação a outra. E isso também acontece em relação a espírito e alma. A gente sabe que a salvação ou a perdição é da alma. Existe a alma que obterá a salvação e existe também a alma que obterá, né, a condenação eterna. E aqui diz, né, que Jesus ele foi pregar os espíritos em prisões. Então, como existem palavras intercambiáveis, então esses espíritos em prisões é a alma daqueles que não creram na pregação de Noé. Só que quando Jesus morre e vai pregar esses espíritos em prisões, na verdade ele prega não somente para as almas dos que não creram em Noé, mas para todos aqueles que ouviram em relação, que ouviram a pregação tanto, né, de Noé, como também dos profetas que tiveram no Antigo Testamento, em relação à salvação vinda através de um possível ou de um futuro Messias. Então, né, todos aqueles que pregaram, principalmente em relação ao Messias, como por exemplo o profeta Isaías, que é o maior profeta que pregou em relação ao Messias, e disse que viria um Messias que salvaria a humanidade, e assim por diante, e aquelas pessoas ou aquelas almas, né, que não creram na pregação dos profetas e nem de Noé, eles morreram sem crer e foram, né, para o Hades ou para o inferno. E aí, quando Jesus morre, ele vem pregar a esses espíritos em prisões como forma de testificação, dizendo que tudo aquilo que Noé disse, que os profetas disseram, né, que foi falado sobre ele, tudo aquilo que eles falaram, de fato aconteceu. Então, quando a Bíblia diz que Jesus ele desceu até o Sheol, ou até o Hades, e pregou os espíritos em prisões, essa pregação não é uma pregação no sentido de salvação. Não é no sentido assim, Jesus ele desceu lá para dar uma segunda chance para eles. Porque a Bíblia diz que convém ao homem morrer uma só vez e depois disso juízo. Então, com certeza, essa pregação ela não era de cunho salvífico.
e sim, né, uma forma de testificação ou uma forma de prova, provando para aqueles que ouviram, tanto Noé como também os profetas, de que o que eles falaram era verdade e que haviam se cumprido na pessoa de Cristo. É o mesmo que Jesus descer lá no inferno ou no Hades e dizer para eles assim: ó, você lembra que Noé pregou para vocês, que os profetas pregaram para vocês, que os sacerdotes disseram, e tudo que falaram sobre mim e vocês não creram, eu estou aqui para testificar, eu estou aqui para provar que o que eles falaram era verdade. Então, quando a Bíblia diz que Jesus ele desceu e pregou aos espíritos em prisões, é justamente em forma de testificação, comprovando que o que eles falaram de fato se cumpriu na pessoa de Cristo. Então, esse texto sobre pregar aos espíritos em prisões, eu não acredito que é uma pregação para os anjos caídos, ou para aquilo que conhecemos como demônios, e sim justamente para aquelas pessoas, ou para aquelas almas que não creram, né, na pregação tanto de Noé, e também nem na pregação dos profetas em relação ao Messias. Então Jesus, né, ele desce lá para testificar e para provar para eles que que os profetas de Noé falaram em relação a ele, de fato se cumpriu na pessoa de Cristo. Amém? Fica com Deus, tenha uma ótima tarde e até a próxima.